E hoje é dia de você conhecer o Fastback Abarth 2026, o primeiro facelift do projeto 376, que chega custando R$ 177.990. E essa unidade na cor vermelho Monte Carlo, com os detalhes em preto vulcano, que realça ainda mais a esportividade do modelo, que dispensa toda a logotipia Fiat e traz a nova identidade Abarth. Aqui na dianteira, conjunto óptico Full LED Technology, com o friso superior imitando fibra de carbono, novo para-choque com a nova identidade Abarth nas grades superior e inferior no formato pan-americano. Faróis de neblina, rodas em liga leve de 18 polegadas com um novo desenho e que dispensa aquela borda superior em vermelho do design anterior, teto de vidro, que é a grande novidade, semi-panorâmico, com o acabamento do teto em preto vulcano, a identidade Abarth, que também se estende para as laterais, a caída coupé do projeto 376, que chama atenção, e a traseira sem grandes mudanças significativas, apenas com o aerofólio pronunciado em preto vulcano e a dupla saída de escape que complementa o conjunto. E por se tratar de um Fiat topo de linha, é claro que tem a chave personalizada com acessibilidade completa, incluindo a partida remota do motor, que está bem mais agressivo. Aqui assistência nas maçanetas, acesso por presença, ar-condicionado já liga, detector de ponto cego nos retrovisores, o acabamento que segue o mesmo, em plástico, com o couro sintético e as costuras em vermelho, as soleiras e os tapetes personalizados Abarth, mas o que chama atenção são os novos bancos Abarth formato concha, com o design do escorpião aqui na parte do meio, que traz aquela lembrança dos bancos do Punto Tijet. Acabamento todo escurecido, aqui também chama atenção pelo teto de vidro com a persiana elétrica. É uma pena que não é um teto solar, ele não abre, né? Mas um ponto negativo aqui, que transfere muito calor para a parte interior. Outra mudança da linha 2026 é que o banco do motorista possui regulagem elétrica com distância, altura e também a inclinação do banco, que é bem interessante. E a identidade visual do Fastback continua a mesma, sem grandes mudanças no painel. Que chama atenção, volante multifuncional com a tecla Poison, a bolsa de airbag antiga para comportar o emblema redondo do escorpião do Abarth, partida por botão, o cluster com a saudação Abarth de 7 polegadas, a central multimídia Uconnect de 10.1 polegadas com CarPlay e Android Auto sem fio com carregador por indução. O console alto, que é uma característica do Fastback, com freio de estacionamento eletrônico e auto-hold. E o destaque é para a iluminação interna, que tem essa amplitude por conta do teto de vidro semi-panorâmico. É uma pena que ele não abre, poderia abrir, mas ele transfere muito calor do sol em dias quentes, como estamos aqui em Curitiba, com quase 30 graus de temperatura. Primeira coisa que você precisa fazer é colocar uma película térmica em todos os vidros, independente do modelo que você escolher, seja o Pulse ou o Fastback, porque realmente o calor aqui é grande e você precisa andar aqui com a persiana fechada para dar conta do recado. Pisando no freio, dando a partida no motor, a gente percebe uma pequena mudança no sistema de escapamento, que está fazendo uma ressonância maior que no modelo 2025 que nós conhecemos há um ano. Então o consumo ficou um pouquinho comprometido, e aqui o ronco, que traz um pouco mais de agressividade, mas um trânsito pesado que vai te incomodar um pouco. A posição de dirigir com o novo banco também mudou. A gente fica numa posição mais alta, tá mais confortável, podemos dizer, ainda mais com as abas laterais desse novo desenho aqui, que ficou bem bacana. O cluster, que segue com as mesmas informações aqui do corretor de faixa de autonomia, de consumo médio, de odômetro, que você consegue personalizar as telas, temperatura externa, aqui também com o formato econômetro. É claro, para quem tem um Abarth não visa esse modo,
Mas temos aqui percurso A, percurso B, os modos de viagem personalizados, o assistente de direção, que é o Lane Assist. Ele não possui aquele ADAS completo com ACC, os dados de segurança, de configuração de tela, de personalização, a central multimídia que também segue inalterada, com o GPS nativo da TomTom, sistema de som que é primoroso da linha Fiat, que realmente dá um banho na concorrência. Ninguém consegue bater o sistema de som da Fiat, parece um sistema de som assinado, né? Com rádio, aqui também o controle do ar-condicionado, olha só que bacana, a navegação TomTom que demora um pouquinho para carregar, super interessante, e todas as configurações disponíveis aqui do modelo, de tela, hora, enfim, tem muita conectividade aqui na central multimídia e o Connect. O ar-condicionado que gela bem, que tem esse duplo botão que controla a velocidade e também a temperatura, esse acabamento acolchoado com as costuras em vermelho e a identidade Abarth, super interessante, e esse friso vermelho acetinado aqui que preenche a parte do meio do painel com as saídas de ar super bacana. Câmera de ré com tilt down, ângulo de esterço super interessante, iluminação em LED, sistema concierge. E uma outra mudança curiosa, olha só que legal, espelhinho, e agora o acendimento das lâmpadas é através de um botão, iluminação em LED, tanto para o motorista quanto para o passageiro. Isso eu achei interessante na linha 2026, um capricho aqui da Fiat e que ilumina bem em ambientes mais escurecidos, né? E olha a diferença que a iluminação em LED faz aqui com o acabamento escurecido, que ilumina bem, né? Você vê aqui a iluminação um pouquinho mais fraquinha porque nós estamos de dia, mas à noite ilumina bem, diferente do Argo Endurance que nós pegamos, que também com teto escurecido, mas iluminação halógena que deixa a iluminação bem fraquinha. De resto ele continua o mesmo, sem grandes novidades tecnológicas. E são 4,42 m de comprimento com 2,53 de entre-eixos, altura de 1,54 por conta do design coupé, mas ele traz um bom ângulo de abertura das portas para facilitar o acesso e o desembarque dos passageiros. O acabamento do painel traseiro não é o mesmo lá da frente, é bem mais simplificado, todo em plástico, com apenas essa tira em couro costurado. As maçanetas em preto vulcano, não traz o acabamento frontal. E aqui nos bancos traseiros tem uma mudança de corte de custos, que ele perdeu aqueles gomos tradicionais do Fastback que foi apresentado lá em 2022, agora esse couro liso fica um pouco complicado, e o teto que está rebaixado por conta do armazenamento da persiana, que atrapalha um pouco aqui o acesso da parte de cima para a cabeça dos ocupantes. O banco da frente regulado para mim, eu tenho 1,82 e realmente o espaço aqui fica um pouco comprometido, ainda mais por conta do desenho agressivo dos bancos dianteiros. Lá na frente realmente o conforto é um primor, mas aqui na parte de trás atrapalha bastante. Saída de ar para os ocupantes traseiros com USB do tipo A e do tipo C para carregamento dos smartphones. O piso que é um pouco alto, não é plano, e realmente a gente bate, quem vai aqui no meio não tem um conforto interessante. Olha só, a gente consegue controlar aqui sem esticar o braço. A gente tem aqui o controle do plafond. Realmente, o conforto aqui não é dos melhores. Porta-malas com 600 litros de capacidade. É o maior do segmento. Tem essa grande amplitude da abertura do porta-malas, com o tampão no estilo persiana. O acabamento todo revestido, os bancos divididos na modalidade 60/40, step temporário com pneu chinês Ling Long, aro 16, diferente das rodas 18 externas, e tem esse formato interessante aqui da persiana, né, que ela é dividida em 3, que é muito bacana. Ponto negativo é que continua sem assistência elétrica para abertura e fechamento do porta-malas, porque a tampa é muito pesada.
muito pesada. Só fazer pequeno esforço que ela despenca. Então, quem vai comprar um Fastback precisa se atentar a esse ponto. E debaixo do capô, o conhecido motor 1.3 Turboflex Firefly de 4 cilindros, que proporciona 185 cavalos e 27,5 kgfm de torque, associado à transmissão automática Icint Bitrônica de 6 velocidades. E a bordo do Fastback Abarth 2026, que, como você acompanhou, recebeu algumas atualizações visuais na parte externa. A dinâmica está mais confortável com os novos bancos dianteiros, que são esportivos, mas ao mesmo tempo são bem ergonômicos. A posição de dirigir está um pouquinho mais alta por conta do ajuste elétrico do motorista, né? Por conta do motorzinho, tudo. Então eles tiveram que colocar ele numa posição acima para comportar todo o ferramental aqui debaixo do banco. Mas a dinâmica, o acerto que o carro recebeu aqui para a linha 2026 não agradou tanto em relação ao primeiro ano modelo 2024 e também ao 2025. Ele continua com motor 1.3 turbo de 185 cavalos, 27,5 de torque, empurra bem, em retomadas ele é muito bom, mas o acerto de suspensão aqui eles não capricharam. Nós tivemos um downgrade em relação a isso, porque aquele branco branquiza que nós conhecemos há um ano, exatamente um ano do nosso teste, ele era bem afiadinho. Calibração de direção, que apesar daqui estar um pouquinho mais ajustada para o modo Sport, lá te auxiliava mais em manobras, né? Aqui não, aqui ela tá rígida de um modo fixo. Então, em alta velocidade, você tem uma maior estabilidade, mas não comporta, não conversa com o conjunto de suspensão, que tá atrapalhando bastante. Olha só que bacana. Modo Poison. Empurra legal. A blow-off atuando, aliviando a pressão da turbina. Ponta-taco automático. Mas a gente sente a carroceria rolando bastante. E o dumping de suspensão, que ela volta, você sente aqueles solavancos. Você sente aqueles solavancos. A frente está muito mole, a traseira quicando demais. Então nesse ponto que não tá legal. E olha que bacana a resposta aqui, a calibração do motor, né? Ó, tem até o modo Launch Control. Nesse ponto de tocada, ele continua legal. Nisso ele é agradável. Mas o acerto de suspensão e estabilidade aqui que não ficou tão legal. E que é um ponto imperdoável para um carro nessa faixa de preço de R$180 mil. Um valor muito salgado para um carro no porte do Fastback. Tudo bem que ele tá anos-luz à frente do, entre aspas, concorrente, que é o Nivus GTS, que não entrega a metade do que o Fastback Abarth entrega. Mas é uma conta pesada. A Fiat mexeu na suspensão do carro. Então, para você que busca uma estabilidade, andar um pouquinho forte, você vai sentir bastante isso em estrada, e isso pode te decepcionar um pouco. A direção em manobras, no asfalto, em paralelepípedo, tá bem pesadinha.
no modo normal atrapalha bastante. Em Cascalho ela fica um pouquinho mole, né? Mas em ruas convencionais, em manobra, no modo normal poderia, assistência elétrica poderia ser um pouquinho mais caprichosa nesse sentido. Mas o que pegou foi justamente nesse ponto de suspensão e estabilidade. O consumo de combustível segue o padrão, né? Nós tivemos uma recalibração por conta das exigências do Proconv PL8, então o consumo foi um pouquinho menor. Na cidade, entre 8,5 e 9 km por litro, e na estrada até 14 km por litro, ambos abastecidos com gasolina. E aí vai de você. É claro que entre nível GTS e Abarth, aqui é uma opção bem melhor, mas é um ganha e perde, né? Então tiveram algumas mudanças na linha 2026. O tão pedido teto de vidro semi-panorâmico, que poderia ser solar, ele poderia abrir. Então em dias ensolarados não é o indicado. Se você optar pelo Pulse, pelo Fastback Abarth 2026, a primeira coisa que você vai ter que colocar é película térmica em todos os vidros para amenizar a temperatura ambiente aqui dentro, porque realmente transfere muito calor por conta do acabamento escurecido. Então nesse ponto que ele atrapalha bastante. E o carro, um quesito conectividade, conforto, mordomia, é bacana. O visual agradou, ele é mais interessante ver pessoalmente do que nas imagens, né? E essa unidade que nós estamos foi o exemplar que a Fiat usou no release de lançamento do Fastback Abarth 2026. Foi esse carro aqui, com essa placa. Ele foi revelado lá no Raceville, em Brotas, interior de São Paulo. O novo autódromo comandado pelo time da TSO. Que é bacana, né? Vi um carro de destaque nacional aqui para as nossas mãos. Tem seu ganho e perde, mas basta você fazer um test drive, analisar com carinho, ver se é uma opção interessante para o seu bolso, para a sua garagem e até mesmo para o seu perfil, né? Porque se você está olhando um Abarth pelo estilo bonitinho, um visual arrojado e tal, pode acabar te decepcionando em alguns pontos, principalmente no dia a dia, com a ressonância do sistema de escapamento. Nesse ponto aqui decepcionou bastante. Ele é um carro voltado mais para um uso casual, de final de semana. Agora no dia a dia, além do consumo ser elevado, vai te atrapalhar aqui no quesito ressonância, que merecia ter uma válvula adicional aqui para você fechar o escapamento e deixar o ronco mais encorpado no momento mais esportivo, né? Então são alguns pontos que precisam ser observados. E você, gostou do Fastback Abarth 2026? Então deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal, ative as notificações e siga todas as nossas mídias @AutoImBrasil. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço para você que é religioso, fique com Deus e até a próxima matéria.